Segundo o teu perfil do LinkedIn, tu começaste como analista de suporte. O que é isso, analista de suporte? O que é que tu fazias exatamente? É, é curioso, Silésio, falando um pouco dessa questão da analista de suporte, né? Então eu lembro lá no começo da minha jornada, com meus 16, 17, 18 anos, antes de entrar na função de analista de suporte, eu tô falando um pouco mais da jornada, para até chegar na analista de suporte, né? Ok? Comecei lá com meus 16, 17 anos, ainda na época do colégio, e aqui no Brasil a gente tem o ensino médio, e tem alguns ensinos técnicos, né, que são cursos técnicos que você pode complementar durante a parte da tarde, né? E aí, nessa época eu fui lá, procurei um ensino técnico, fiz o curso técnico e lá eu descobri a Cisco, por exemplo, os cursos da Cisco do Net Academy nesse curso técnico. Depois que eu me formei nesse curso técnico, eu consegui entrar com essa oportunidade de analista, na verdade trainee, depois eu virei analista de suporte, foi o meu primeiro emprego. E lá eu lembro que eu tinha feito o Net Academy e eu falei, o que eu tenho no Net Academy aqui do meu curso técnico é o suficiente para eu executar o meu trabalho, só que eu ainda não era CCNA. E eu Ok. cheguei lá, eu lembro que meu primeiro chefe, ele até esteve no meu casamento ano passado, né? E aí ele começou a me explicar, falou, não, bem assim, você fez o Net Academy, mas você ainda não é um CCNA, você não é certificado. E aí lá eu comecei a ter os primeiros contatos, por exemplo, de fato, com projetos, né? Imagina que na época do curso técnico, fazia lá, usava lá o Packet Tracer, as ferramentas que eu tinha, mas não era a mesma coisa de você ver o equipamento ou fazer um projeto, entender os requisitos do cliente. E aí, nessa época de analista de suporte júnior, lá em 2010, né? Depois treinei analista de suporte júnior, eu comecei a já interagir com alguns clientes. Então, olha, tem esse cliente aqui instalando um roteador, conexão MPLS. Pô, vamos lá implementar ele. Olha, vamos lá colocar uma rede Wi-Fi. Então, fiz vários projetos. Na época, eu lembro que eu não era somente Cisco. Ah, chegava um Firewall Sonic Wall. Eu ia eu e o meu chefe, e juntos, né? Aí ele ia me explicando, ele ia meio que sendo o meu coach nessa época. Então, assim, eu já não era. Comecei como trainee, depois virei analista de suporte júnior nessa empresa que chamava Fly Networks. Então, foi basicamente ali as minhas primeiras oportunidades de trabalho, lá em 2010. Então, é bem curioso, porque para mim era algo novo. Eu fui promovido a analista de suporte júnior, é porque era uma empresa bem pequena, né? Na época, a empresa tinha seus 4 funcionários. A gente mais prestava serviço para outras empresas que contratavam a gente do que efetivamente é, tinha uma empresa com muitos profissionais, entende? Então, para mim, foi uma oportunidade. A primeira oportunidade lá, eu trabalhei por aproximadamente um ano e meio. E aí, depois, de fato, eu consegui a oportunidade de um parceiro da Cisco, né? Que aí foi um parceiro ali mais relevante, um parceiro que na época se chamava Emitel, né? Ainda existe hoje com outro nome, e era um parceiro mais relevante. E aí eu fui para uma Hum. empresa maior, e nessa empresa maior eu já comecei a ver outras pessoas com outras especialidades. Então era bem interessante, porque chegando nessa empresa eu olhava, poxa, esse aqui é de Collab, esse aqui é de Routing Switch, esse Hum. aqui é de segurança. Eu falei, nossa, na empresa que eu trabalhava era tão Era, pequena que era tinha. faz tudo. Exatamente, eu era meio que faz tudo. Pô, precisa instalar um Sonic Wall, vai lá, Wellington. Precisa instalar, sei lá, vai lá, Wellington. Ah, precisa configurar o controlador wireless, vai lá, Wellington. E mesmo sendo novo, eu consegui me adaptar rapidamente. E nessa empresa também, junto com o coach do meu primeiro chefe, né, eu consegui de fato tirar o CCNA, entender o que era o CCNA ali com os meus 18 anos na época. E no CCNA eu reprovei na primeira prova, aí eu fui passar na segunda prova. Então, assim, é bem curioso, porque lá em 2010 tinha o conteúdo do Filipete, né? Até o Filipete, hoje ainda bem conhecido, mas tinha o livro CCNA 4.0 na época. Então eu lembro que eu estudei bastante aquele livro em português, porque na época, obviamente, não era fluente em inglês, então assim, não era tão fácil. Então, assim, o livro do CCNA 4.0 me ajudou a complementar o que eu tinha aprendido no meu curso técnico lá, durante o ensino médio. Então, assim, também foi uma boa referência para mim para poder passar no CCNA. Eu lembro que eu reprovei a primeira e depois passei na segunda. Então, assim, e eu lembro até hoje, né, que o tópico que me deixou revoltado, assim, foi justamente frame relay. Então eu odiava frame relay. Ui. E aí quando eu fui pra prova, eu falei assim, putz, vamos lá, né, vou passar. Aí quando eu vi meu score, eu falei, putz, frame relay, tá vendo? Esse negócio aqui não entra na minha cabeça. E aí na segunda tentativa, aí eu fui aprovado. Então assim, ainda com meus 18 anos e aí depois, novamente, né, fiquei lá um ano e meio, depois fui outra empresa, vários especialistas. Então assim, esse foi o começo, diria assim, da minha jornada profissional, né? Então, não Ok. somente a jornada acadêmica, né? E algo que eu quero pegar.
tu fizeste o CCNA Academy, tu já sabias daquela altura, ok, essa é uma formação importante, o mercado de trabalho tem oportunidades para quem fazer essa formação. Por que é que escolheste aquela formação? Excelente pergunta, Silas. Então, assim, por que eu escolhi essa formação? Imagina que, falando um pouco mais antes dos 16 anos, então, antes dos 16 Uhum, anos, com meus 15, e, assim, eu basicamente aqui no Brasil nasci na periferia, então, cresci na periferia, então, assim, não tive muita oportunidade, e eu buscava transformar a minha vida e da minha família, né? Então, nessa época, eu falei, bom, eu tô no meu colégio de ensino médio aqui, poxa, o que eu posso complementar para eu já me preparar para o mercado profissional? Aí foi curioso, porque eu peguei um folheto desse curso técnico, que hoje se chama CEAP, hoje, então, que forma profissionais. Eu vi lá, nossa, tem um vestibular aqui de curso técnico. Nossa, técnico em telemática, que hoje se chama técnico em redes de computadores, tá? Mas na época era técnico em telemática. Falei, achei interessante, eu gosto de informática. Deixa eu fazer esse vestibular. E aí eu fiz o vestibular, fui aprovado e entrei nesse curso técnico. E nesse curso técnico, por acaso, tinha lá, como parte do conteúdo, o Net Academy, porque o CEAP é parceiro da Cisco. E aí, com meus 16 anos, eu comecei a ter os primeiros contatos ali com o Net Academy. Então, assim, tinha para uma sala para ter o laboratório de redes, fazia lá o cabeamento, montava lá os RJ45, tudo isso. Então, assim, ali eu falei, lembro bem que eu estava com 16 para 17 anos, eu tomei a decisão, vendo o conteúdo do Net Academy, né? Então, ainda era o módulo 1 e o módulo 2. Eu falei assim, uhum. é com isso que eu quero trabalhar. Então, assim que eu me formar aqui no curso técnico, eu quero trabalhar com redes, com Cisco, com esse conteúdo que eu estou vendo aqui, porque eu acho interessante essa parte de redes. Então, ali na minha Ok. cabeça estava centrado, sabe? Vou trabalhar com isso. E eu lembro que nessa época eu falava assim: não, um dia eu vou trabalhar na Cisco. Um dia eu vou trabalhar na Cisco. E aquilo surgiu, imagina, com 16, 17 anos. E aí, quando eu comecei a procurar emprego, eu lembro que eu mentalizei muito isso. Sou católico, rezei bastante, pedi bastante a Deus para isso também, né? E meu primeiro emprego foi justamente numa empresa menor, mas Uhum. que o foco dela era justamente redes de computadores. Então, meu Yeah. chefe ele já era CCNP, aí eram 4 pessoas, mas tinha uma parte comercial, os dois trabalhavam juntos. Aí tinha eu e meu colega que eram como analistas, né? E aí lá já era mais focado. Então, conforme eu fui andando com ele, visitando clientes, cada vez mais eu falava, pô, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero. E em dado momento, obviamente, eu falei assim, bom, eu gosto mais de wireless. Eu acho que eu devo ir para esse caminho. Então, por mais que eu, assim, gente, né? Ah, pode ir lá, Wellington. É switch? Pode ir lá, Wellington. Roteador? Pode ir lá, Wellington. No final, eu falava assim, poxa, eu gosto mais de instalar essas controladoras, gosto mais de fazer esse site survey. Isso aqui é o que me interessa mais. Então, ali na época, eu também já estava meio que, opa, do conteúdo que eu estou vendo aqui de Cisco, acho que o wireless, para mim, é um conteúdo mais legal, que eu tenho mais afinidade, mais interesse. Hum, Então, ali já começou nessa época um pouco também do pensamento, não somente de desenvolver a parte de Cisco, mas também de, opa, eu acho que se eu for me especializar, wireless é algo interessante. Mas eu não posso perder essa base de networking. Porque às vezes a pessoa vai lá, se especializa em wireless e, não, agora essa base de networking não preciso me preocupar mais, mas tudo engloba, né? ok. Tudo anda em conjunto, né? Assim, mas para entender um pouco mais também de como surgiu e Sim. também de como decidir por redes Wi-Fi, né? Ok. E já naquela altura, ou seja, tu começaste a trabalhar como analista de suporte, já tinhas uma influência e uma referência do teu chefe, que já era CCNP. Sim. Naquela altura em que terminaste o CCNA Academy, estás a trabalhar, já tinhas a ideia de provavelmente crescer fazendo outras certificações, ou se calhar fazer o CCNA? Sim, sim. Quando eu entrei nessa primeira empresa, né? Então, quando eu conheci meu chefe, ele já era CCNP, eu ainda não Hum, entendia muito bem. ok. Porque no curso técnico, para mim, quando eu fiz o Net Academy módulo 1 e módulo 2, que era o que o curso entregava, não entregava o 3 e o 4 lá, na minha cabeça, já sou CCNA. E lá não foi explicado na época, por exemplo, o programa de certificações, a jornada, tudo isso. Então, quando eu entrei nessa empresa, e meu chefe falou, não, eu sou CCNP. Eu falei, ué, mas como assim? E aí ele também foi um coach nesse sentido de que, não, Elton, tem uma jornada, tá vendo aqui? Ó, você fez o CCNA módulo 1, módulo 2, tem o 3 e o 4, você pode fazer também. Mas, ó, depois você tem que fazer uma prova, depois tem que ir para o CCNP. Então, assim, no curso técnico, na época, não ficou claro para mim
essa jornada. Então, Ok. meu primeiro chefe, ele justamente me explicou também isso. Então, você tem que tirar o CNA, depois você tem uma jornada para o CCNP, aí tem essas provas aqui, depois você vai para o CCIE. Então, ali que eu comecei a entender a importância do programa de certificações de fato, entende? Ok. Porque na época novamente, na época do colégio técnico, para mim não estava claro, entende? Depois Sim, ficou sim. mais evidente isso. E por curiosidade, eu até voltei nesse colégio anos depois, acho que foi logo que eu entrei na Cisco, 2 anos depois na Cisco. Eu voltei lá para fazer uma apresentação das certificações e o quão aquilo impactava na vida do profissional. Porque lá ainda continua dando os cursos técnicos de redes de computadores. Então, fui lá dar uma palestra explicando o impacto da certificação, não somente Cisco, mas o Uhum. impacto de uma certificação da AWS, da Azure, profissionalmente. Eu também comparei também para eles terem uma ideia, olha, o nível salarial de profissional júnior, pleno, sênior hoje no mercado. Eu lembro que os meninos ficavam assim, nossa, que legal, eu não sabia disso. Eu falei, tá, é bem importante para vocês traçarem a carreira de vocês. Estou falando que você precisa necessariamente escolher a Cisco, mas outros Sim, vendors também têm os seus programas de certificações que vão te apoiar a você crescer com conhecimento e você crescer na sua carreira e você poder desenvolver. Acho que isso é bem importante. Então, na época, imagina eu aprendendo, meu chefe foi meu coach. Aí eu voltei no colégio para dar uma palestra, anos depois, né, já na Cisco, sobre esse exato. tema para o pessoal poder entender a importância daquilo. E aí eu expliquei também a importância. Falei, olha, você precisa estudar a fundo, vai lá, faz a prova. Se falhar, vai acontecer, não se sinta mal, porque isso vai acontecer, aconteceu comigo, tanto no CCE quanto no CCNA, no Uhum. CWAP também, que eu vou falar depois do CWLE, também aconteceu, então isso é normal, assim, não é algo que você tem que desistir. Igual na universidade, fazendo universidade, você reprova também, uma Acontece. prova, Acontece. acontece, no final do ano você tem que fazer outra prova, faz parte. Agora, essa parte aí do CCNA, como é que foi a tua experiência, a primeira certificação profissional? Já Uhum. falaste que usaste aí esse manual, eu ouço muito, principalmente o pessoal brasileiro, desse CCNA em português. Mas como é que foi a preparação para fazer essa primeira certificação? Porque naquela altura, acho que tu já tinhas em mente que isso é importante e eu preciso fazer isso. Como é que te Sim, sim. preparaste para essa certificação? Na época eu já tinha aqueles módulos, né? Complementei com módulos 3 e 4 na época. E aí eu revisei o Filipete, comecei a fazer os laboratórios, tudo isso. Então peguei o Package 3, comecei a fazer os laboratórios que tinha lá no livro, comecei a replicar aquilo. Então aquilo já foi uma base muito boa. E na época a gente tinha a opção, não sei se hoje tem, não me lembro, mas tinha a opção de fazer a prova em português. E eu optei por fazer em português porque toda a minha base de estudo era em português. Falei, bom, se eu fizer em inglês, assim, eu também não me sinto tão hábil lá em 2010, né? Fazer essa prova em inglês. E aí eu fiz os laboratórios. Pegar o Felipe tem um laboratório aqui, então eu vou replicar aqui. Ou no Package 3, tinha até alguns laboratórios já montados na internet que você usava como uma base. Realmente, aquilo foi uma referência muito boa para mim, mas novamente, o frame relay é algo que não entrava na minha cabeça. Então, frame relay, assim, eu ia com base no conteúdo que estava no livro, e aí na prova eu ia lá e, bom, se tiver frame relay aqui, eu tenho minha base de conteúdo. Se perguntar alguma coisa específica de laboratório, assim, eu vou com o que eu tenho de conteúdo, mas não me sinto confortável e nem tenho tanto interesse em aprender frame relay a Uhum. fundo. Então, assim, na segunda tentativa eu falei, bom, que não cai tanto frame relay, tanto frame relay. No final, assim, consegui passar com menos conteúdo de frame relay, mas com um pouco mais também seguro nesse conteúdo também, mas não querendo aprofundar tanto, porque não era um tópico que Exato. eu teria tanto interesse. Então. Essas certificações, ganhando o teu começo, a tua base, tu achas que ainda é relevante aplicar a mesma metodologia nos tempos atuais, tipo começar pelo CCNA Academy, depois fazer o CCNA Certification? Achas que ainda é válido esse processo? Sim. No meu caso, por exemplo, eu achei que foi bem importante para mim, nesse caso, ter o Net Academy, ter essa base e depois fazer a certificação. Hoje eu continuo vendo o programa do Net Academy da CISO como um programa importantíssimo para funcionar, para formar os profissionais hoje, né? Então, assim, para mim a Cisco faz um excelente trabalho nisso, nessa formação do Net Academy. Impactou a minha vida, impacta a vida de vários profissionais ao redor do mundo. Então, para mim, eu acho que continua sendo importante. Se o profissional está começando a carreira e quer optar pelo Net Academy, eu acho que é um caminho muito importante a ser tomado. Essa é a minha opinião. Não estou dizendo que você não pode ir para a certificação direta, mas eu acho que o Uhum. Net Academy
te dá uma base ali para você entender toda essa jornada, né, do profissional. Módulo 1, 2, 3, 4, te preparar de fato. Meu E sem irmão ter também. aquela pressão, e sem ter aquela pressão de fazer a certificação, não é? Exatamente. Tem uma base boa que vai te ajudar ali profissionalmente. Meu irmão, por acaso, também seguiu basicamente a mesma jornada também do NET Academy, curso técnico também. Interessante. Ok, Que influenciaram o meu irmão, né? Isso é bem, bem legal também. ok. Então, depois tu deste um salto, epá, vou para essa nova oportunidade no mercado de trabalho, tens o CCNA, o que é que acontece? Perfeito. Aí quando eu fui nessa nova oportunidade de trabalho, então foi lá em 2012, foi essa empresa que foi a Mitel, na época, que já era um parceiro da Cisco, e aí eu já também, como empresa maior, eu falei, bom, tem um parceiro Silver, tem o Gold, tem um parceiro. Tinha vários níveis de parceria naquela época, né? Aí quando eu cheguei nessa empresa, fui contratado, era uma empresa bem longe da minha casa, então eu tinha que pegar fretado bem cedo, 5:30 da manhã, para chegar lá às 7, pra depois ir para a faculdade. Eu lembro que quando eu vi diversos profissionais, poxa, esse aqui é especialista em colaboração, esse aqui é de wireless, esse aqui é de segurança. Eu falei, nossa, que diferença, né? Aqui tem vários profissionais e cada um especialista, então quer dizer que eu não preciso ficar focado nisso? Obviamente, quando eu cheguei lá, e na época a gestora que me contratou, a gerente que me contratou, viu o meu currículo e viu que eu conhecia de Sonic Wall, viu que eu conhecia de Cisco, que tinha um projeto lá que envolvia tudo isso. E eu falei, bom, muito provavelmente eu vou chegar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fazia lá na minha empresa anterior, porque eu vou entrar aqui como lista também. Então, o que me pedirem para fazer, eu estou disposto a fazer, porque eu estou aqui para aprender com esses outros profissionais que estão aqui. Então, eu lembro que tinha um projeto de escolas lá, que tinha que ir na escola, ativar o Wi-Fi e configurar. Então, assim, para onde me mandava, eu estava indo, que eu só queria aprender. Mas, obviamente, eu estava na faculdade também, eu deixava claro que, ó, pessoal, durante o horário de trabalho, se precisar ir para o interior de São Paulo, se precisar ir para algum cliente, eu vou, mas eu preciso realmente também à Uhum, noite ir para o meu curso. E se precisar viajar, eu preciso me programar, porque se não é uma época de provas ou não, então eu exato. preciso vou viajar, me programo, volto, pego o conteúdo com meus colegas e depois faço a prova. Então, assim, me avisem, né, assim, eu estou disposto aqui a aprender. Aí lá nessa época eu também já tinha decidido por wireless, né? Eu tinha alguns colegas que já trabalhavam com wireless, eu falei, bom, eu vou para esse caminho como foco, porém eu vou aqui continuar entregando o que a empresa me pede. Precisa configurar isso, implementar aquilo, vamos lá, mas meu foco vai ser Wi-Fi. E ali também foi onde eu desenvolvi a especialidade de Wi-Fi dentro dessa empresa. E aí eu fui conhecido como, bom, precisa de wireless? Pode chamar o Elton aqui que resolve. Então sempre que chegava alguma bucha de wireless, eu era a pessoa que resolvia. E lá foi onde eu continuei o programa de certificações. Então lá foi onde eu tive a oportunidade de tirar o CCNP Wireless, por exemplo. Tive a oportunidade de desenvolver as demais certificações da Cisco. Então lá, quando eu Ok. comecei a fazer projeto de Wi-Fi, eu falei, bom, eu quero continuar com wireless. Então, pô, tem o CCNP Wireless aqui, essas são as certificações, deixa eu continuar. Por curiosidade, nessa época eu trabalhava com o Alberto Tanaka, que também participou do seu podcast aqui. Grande Então, Alberto. exatamente, então eu trabalhava com ele. Então, para mim, ele também na época era um grande parceiro e também foi até um dos meus mentores, na época ele já estava lá há algum tempo. E foi bem interessante essa interação. Até por estudar para CCIE e o Wireless, a gente estudou junto, então assim, somos grandes amigos. E nessa época aí foi onde eu também tirei o CNP Wireless, fiz os projetos de Wi-Fi, e meio que era eu e ele fazendo os projetos de Wi-Fi ali mais importantes da companhia. E então foi basicamente essa jornada aí até E o agora, nesse ICC. período, tu fizeste CCNP Wireless. E Uhum. nessa altura também começaste a fazer as outras certificações profissionais que não eram da Cisco? Não, nessa época ainda não. Nessa época eu estava mais focado em Cisco, porque, do meu ponto de vista, nessa época eu ainda não conhecia a jornada do CWNE. Basicamente eu estava mais focado em Cisco porque até pela universidade eu falava, bom, eu preciso desenvolver aqui nas minhas certificações para me desenvolver dentro da minha companhia. Em paralelo com a universidade, então eu preciso certificação, universidade, certificação, universidade. Então eu preciso ter um nicho aqui para poder focar, para também não me dispersar. Porque imagina, tem coisa da faculdade, estudar para a universidade, então assim, mais estudar para o CNP era bem. E mais fazer os projetos, que eu era de pós-venda, implementação. Então assim, era bastante coisa. E aí nessa época eu nem conhecia a jornada do CWNP, eu fui conhecer essa jornada um pouco mais à frente, quando eu já estava, na época, quando eu mudei de empresa para NTT, né, o Dimension Data, que agora é NTT,
E aí, nessa época, foi que eu conheci esses outros programas, né? E aí, quando eu fui pra Fortinet, foi onde eu, de fato, bom, agora eu vou tirar essas certificações e vou virar um CWNE, né? Antes de vir pra Cisco. Então, Ok, essa eu entendo um pouco de quando eu conheci o o CWNP. CW. Ok, e nesse período tem algo que eu quero que tu expliques aí, porque é muito difícil para muitas pessoas estudarem e trabalharem, fazer a universidade ao mesmo tempo. Como é que tu conseguiste conciliar esse processo? Então, foi bem, eu diria que bem complicado, até porque foram 5 anos, né, no meu caso, então foi uma jornada bem árdua aí, porque engenharia de computação é um curso bem desafiador e eu já tinha feito técnico em telemática, que depois virou redes de computadores, então assim, eu falei, bom, já fiz o técnico, quero fazer engenharia agora, me formar em engenheiro, quero fazer um curso mais longo. Eu lembro que eu entrei na Emitel e normalmente eu pegava o fretado às 5h30 da manhã e aí chegava na empresa umas 7, 7h15, 7h30, trabalhava lá o dia todo, isso quando eu não visitava cliente, tá? Quando eu ia pra empresa com a minha família, um pouco distante aqui em São Paulo, o pessoal que mora em São Paulo vai conhecer. Depois eu pegava um fretado no final da tarde, ia até próximo à minha universidade, andava mais ou menos 1,5 km para chegar na universidade, passava o dia todo lá. Depois eu chegava em casa 1 da manhã, mais ou menos. E acordava novamente, 5 da manhã. Então, assim, eu digo para as pessoas que, assim, nenhuma jornada ela é fácil. Se você está crescendo profissionalmente, você vai ver que vão ter muitas dificuldades. Principalmente no meu caso, que nasci na periferia de São Paulo, então, assim, não tinha acesso a muita coisa. Então, assim, a gente teve que vencer por nós mesmos. Mas assim, acho que principalmente no começo da jornada, quando você é jovem, é o momento para você ali dar o seu melhor, o melhor do seu desempenho, eu digo assim, corporal como um todo. Então assim, era cansativo? Era cansativo. Mas valeu cada minuto. Em alguns momentos eu falava assim, meu Deus, que, que dificuldade. Dormir 4 horas, acordar 5 horas, pegar o fretado 5h30. Então assim, era bem puxado. Mas valeu a pena. E quando eu chegava na universidade, então imagina que eu tinha outros conteúdos que não eram Cisco para ver, mas eu precisava desenvolver. E eu acho que a universidade ela traz desenvolvimento muito importante, principalmente em engenharia, porque você vê cálculo, você vê outras coisas que desenvolvem outras áreas do cérebro. Então eu sinto hoje, por exemplo, como engenheiro formado, que assim, o raciocínio que eu tenho rápido foi criado justamente na época da faculdade. Por quê? Você desenvolve muito cálculo, muitas coisas que não é o seu dia a dia só de Cisco, mas você trabalha outras áreas do cérebro. Então eu acho que a universidade em si ela me ajudou a crescer profissionalmente e também a ver que, bom, você depende, você consegue, mesmo que você precisa trabalhar durante o dia, estudar à noite, você vai conseguir esses desafios. Então, eu lembro que quando eu comecei minha jornada para o CCI, eu lembrava da universidade. Eu falava assim, bom, na universidade foram 5 anos ali que eu me dediquei muito. CCE, eu acho que se eu entender que o CCE, lógico, uma carreira Cisco, mas se eu associar a jornada do CCE com o que eu passei na universidade, vai me facilitar a nível de que, bom, isso aqui eu já passei uma vez na vida, então assim, agora eu só preciso me dedicar e vamos lá Hum. que eu vou conseguir. Então, na época, Silésio, eu lembro bem que foi bem complicado. Aí, imagina, você ia na universidade com problema de cliente, que era por implementação. Aí você, putz, meu, deixa eu sair um minutinho aqui que eu preciso resolver isso. Aí voltava. Aí, Uhum. nossa, era bem, assim, bem puxado, mas pra mim, assim, foi algo que fez com que eu crescesse como profissional. Outro ponto que eu queria comentar, eu acho importante para quem está assistindo, até os profissionais mais jovens. Às vezes, por exemplo, durante a universidade, pelo menos a realidade do Brasil, tá? Eu sei que nos outros países, talvez Estados Unidos, seja uma realidade diferente. Eu achei que é importante você trabalhar durante a universidade, porque são 5 anos ali que você vai crescendo profissionalmente também. Então, por exemplo, imagina que eu estava na universidade durante 5 anos. Em paralelo, eu estava no parceiro da Cisco. Eu desenvolvi aqui 5 anos de experiência para o mercado e, em paralelo, eu fiz o meu curso de superior. Então, quando eu fui para o mercado, imagina que o mercado já me olhava, bom, ele já é engenheiro de computação, e ele já tem 5 ou quase 6 anos de experiência com networking. Então, quando eu me formei, imagina que agora eu tinha mais tempo para fazer projetos, então eu poderia fazer mais janelas, só que eu já tinha mais de 5 anos de experiência. Então, na minha visão, se o profissional puder levar isso em paralelo, eu acho que ele só tem a ganhar. Porque quando ele se formar, ele já vai ter a experiência que ele necessita. O mercado já vai ver ele de uma forma diferente. Só comparando com alguns colegas, por exemplo,
e se formaram depois de 5 anos e não trabalhavam, por exemplo, com redes, ou não tinham foco. O que aconteceu quando eles se formaram? Você vai entrar como trainee, como, não sei, como estagiário. Então, assim, já tinha uma diferença muito grande, entende? Essa é a minha perspectiva também, em termos de mercado. Ok. Obviamente, isso foi há quase 10 anos, mas assim, eu entendo que isso também, muito provavelmente, é válido hoje, porque a experiência que você vive profissional, vivendo com clientes, vivendo com projetos, convivendo ali, é muito diferente da experiência de você só ver ali na tela, como um Packet Tracer, ou você só Uhum. vê na universidade. É muito diferente. E assim, você desenvolve outras habilidades também, né? Agora, essa parte da universidade é o que eu quero entender. Tendo em conta que estás no Brasil e tens uma perspectiva diferente da minha. Hoje em dia, 2026, ainda faz sentido fazer universidade para entrar para o mercado de trabalho? Ou as formações profissionais são suficientes? Não, hoje as formações profissionais são suficientes, mas a minha perspectiva, meu ponto de vista, eu acho que a universidade, novamente, eu acho que ela traz outras habilidades, principalmente na minha visão, obviamente, 10 anos atrás. Do ponto de vista de engenharia, acho que trouxe outras habilidades que, na minha visão, eu não desenvolveria se eu ficasse só nichado aqui. Essa é a minha opinião, tá? E eu acho que também abre. Eu acho que você ir para a universidade, principalmente presencialmente, você desenvolve outras habilidades de comunicação, você conhece outras pessoas, você tem outros contatos. Eu acho que também tem essa questão interpessoal que as pessoas precisam desenvolver, entende? Então, assim, por mais que, olha, se você não fizer a universidade hoje, você vai muito bem no mercado de trabalho. Excelente, mas a minha visão, eu, Wellington, se eu fosse um jovem hoje, eu ainda optaria, bom, deixa eu fazer um curso de engenharia aqui. Deixa eu fazer um curso. Só que, novamente, eu acho que eu faria da mesma forma. Tá, vou fazer um curso de engenharia, mas eu vou entrar numa empresa de consultoria. E aí eu Ok. consigo, em paralelo, desenvolver aqui e desenvolver aqui. Pô, interessante. Mas se eu não fizer a universidade, isso quer dizer que você está errado? Não, acho que cada um tem as suas escolhas. Eu acho, na minha perspectiva, que ainda continua sendo importante. Até por uma questão de currículo, né? Eu acho que você olha lá, pô, você é um engenheiro de computação, você é formado em sistemas de informação, você é formado em ciência da computação, você viveu aquilo, entende? Então, na minha visão, eu ainda acho bem importante. Esse é o meu ponto de vista, tá, Silésio? Não, não, interessante. Pá, eu quero de facto ter a opinião de cada um, porque Sim, cada caminho é diferente do outro. E eu acho que os resultados que tu tens agora, tu olhas para trás e tu dizes, ok, isso é o que fez sentido e isso não faz sentido. E o que nós queremos é que, epá, possas partilhar aquilo que de facto tu acreditas que faça sentido, quer para o teu irmão, quer para o teu filho, para outras pessoas exatamente. que vão no teu caminho, tu vais com certeza dizer, não, faça isso que eu acredito que esse é o caminho que vai dar certo. Uhum, exatamente. Não, ok. Partindo aqui para o próximo ponto, te especializaste, já começaste a te especializar em wireless, CCNP Wireless. O que é que acontece em seguida? Em seguida, eu lembro bem que, ainda nessa empresa, né, então eu fiquei nessa empresa por 5, 6 anos, depois que me especializei em wireless, CNP Wireless, tudo isso, os projetos lá. E aí eu me formei, eu falei, bom, acho que agora eu preciso, assim, buscar novos desafios. Então, nessa empresa, eu falei assim, eu acho que eu preciso de projetos maiores ainda. E eu lembro que na época tinha a Dimension Data, que hoje é a NTT, que é parceiro da Cisco, né? E aí tinha uma oportunidade na Dimension Data. Aí eu fiz a entrevista lá e fiz a transição para Dimension Data já como especialista wireless. E na Ok. época eu tinha, acho que 24, 25, 24, acho que 23 anos, 2000. 24 anos, 2017. Eu fui para Dimension Data já como especialista wireless. Só que imagina, eu chegando lá com 24 anos, eu lembro que as pessoas olhavam para mim, você é nível 1? Eu falei, não, eu sou sênior aqui, expert. Como assim? Eu falei, não, eu sou expert. Então era engraçado, porque as pessoas olhavam para mim e falavam, ué, mas como assim Esse miúdo, esse cidadão garoto. aqui, esse garoto aqui acabou de sair da universidade, pô, como é que ele vai pegar o projeto de wireless aqui e vai fazer? Então, assim, era bem curioso, porque as pessoas meio que duvidavam, entende? E aí eu cheguei lá, fiz o processo de entrevista, e aí comecei pegando um projeto bem desafiador que eu lembro até hoje. Quando eu cheguei lá, Wellington, então a gente tem um projeto aqui de call center em redes Wi-Fi. Como assim, call center em redes Wi-Fi? Quem faz isso? Quem pensou nisso? Então, esse é o projeto que você vai tocar, uma grande empresa aqui do Brasil, e além disso, você vai ter que reestruturar o Wi-Fi deles de todos os prédios. Falei, opa, deixa comigo, né? Só que esse call center aí
tá meio Exato. esquisito, mas deixa eu entender mais ou menos. Aí eu lembro que eu tive que ir lá, o prédio estava sendo construído, eu tive que fazer o site survey lá para definir o posicionamento correto. Então foi um projeto bem desafiador que no final, assim, depois bem estudado, bem implementado, funcionou muito bem. Obviamente, durante o projeto teve ali alguns problemas de driver de Wi-Fi, essas coisas, mas a gente foi ajustando ao longo do tempo. E eu fico muito feliz de ter podido entregar aquele projeto depois de basicamente ali alguns meses ou até um ano mais ou menos trabalhando ali de forma dedicada. Então, assim, foi até um case, assim, e foi um dos cases que eu coloquei na jornada do CWNI que eu vou falar mais à frente, né? Então, quando eu entrei na Dimension Data, imagina que eu recebesse esses projetos, que hoje é NTT, né? E eu falei, nossa, meu, era magnitude muito maiores do que eu tinha antes, entende? Então, assim, era projeto de empresas muito maiores que eu tinha antes. Então, assim, eu falava, nossa, meu, que interessante. E lá eu comecei a me destacar, me destacar. E depois eu comecei a liderar a parte de wireless dentro da... Já era NTT, né? Dentro da NTT. Então já tinha uma equipe, já tinha vários projetos. Não era somente o wireless. Então, por exemplo, eu já fazia projetos com Catalyst Center, com SD Access. Já fazia projetos ali, obviamente, com WISE também, que andava muito, que anda muito em conjunto com o wireless. Então eu comecei a ter uma função mais estratégica dentro da companhia. E eu lembro que nessa época, aliás, quando eu entrei na Dimension Data, na entrevista mesmo eu falei para um dos meus chefes, né, da minha jornada, eu falei para ele assim, falei, olha, eu quero tirar o CCI Wireless. Pô, você quer tirar o CCI Wireless? Então aqui a gente tem um programa para quem quer tirar o CCI. Eu falei, olha, mas eu gostaria de, se eu puder ter 2 tentativas, eu acho importante, porque a maioria das pessoas reprovam na primeira tentativa, né? Então, assim, se eu puder já negociar 2 tentativas, para mim é importante. E aí foi ali também que eu já negociei as minhas provas do CCI Wireless. E na Dimension Data, ou na NTT, né, foi quando eu também fazia o projeto, fazia a janela, ou trabalhava durante o dia, às vezes fazia uma janela à noite, chegava em casa, CCI, wireless. Então Então já imagina que... estavas a estudar nessa altura. Exatamente, nessa altura eu já estava, que era em 2000, foi meio de 2017 até o meio de 2018, né? Até quase setembro de 2018, foi a minha jornada quase um ano e pouco. Então eu fazia o projeto, call center em redes Wi-Fi, implementando os prédios, fazendo janela. Então, aí eu chegava à noite em casa, bom, agora eu preciso estudar o Network Dojo, que o Network Dojo é um site específico para wireless. Então, para quem quer ir para a jornada do CCI Wireless, networkdojo.com é um site específico, né? Tem um instrutor lá que ele só foca CCNP Wireless, CCI Wireless. Então, minha recomendação. Então, eu chegava lá, via os vídeos, fazia os laboratórios, então ele tinha lá o aluguel dos hacks. Então, basicamente, assim, trabalhava e estudava, né? E aí eu lembrava da universidade, falava, bom, eu passei por isso, né? Então, chegava no cliente, não sei, 8 da manhã, até 5, 6 da tarde, poxa, tinha uma janela aqui de upgrade de AIS, tinha uma janela aqui de virar um andar, virar um prédio, que seja. Fazia a janela durante a noite ali, ou até de madrugada, dependendo, mas a maioria a janela era feita durante a noite, um pouco mais controlada, algumas de madrugada. Tinha dias certos, né? E aí, chegava em casa, até 2 da manhã. Beleza. E aí, no sábado, eu pegava o sábado 12 horas. Então, eu pegava das 8 da manhã às 8 da noite. Então, pra mim, assim, eu tinha aquele objetivo e falei, não, eu vou conseguir. Então, assim, durante a jornada na Dimensionato NTT, né? Que hoje é NTT, novamente. Eu estudei para CCI Wireless, fazendo projetos, fazendo implementação paralela. É possível. Sim, é possível. Eu vi sim, é possível. Normalmente, eu sempre conectava aquilo com o que eu já tinha vivido, entende? Eu Hum, falava, bom, na faculdade eu já fiz isso. Vamos aproveitar ok. aqui e vamos continuar. E novamente, bem novo, né? 24 para 25 anos, então CC eu tirei com 25 anos. Então, assim, eu tava bem novo ainda com muito, muito gás. Então, assim, não que eu não tenha gás, eu tenho muito gás ainda, mas Sim. naquela época eu falava, não, vambora, vambora. Então, Mas por que é assim, que decidiste tirar naquela altura? Teve algum motivo em particular ou só porque sim? não, era objetivo, sendo bem sincero, pessoal. Então, eu trabalhava muito com wireless. Eu falei, meu, para eu chegar no ápice de wireless de Cisco, eu preciso tirar o CCI wireless. Então eu vi os meus colegas que eram CCI Route Switching, CCI de segurança, então eu me inspirava neles. Falei, ué, mas cadê o CCI Wireless? Tem 3 no Brasil, 4 no Brasil. Tá na Cisco, tá aqui na empresa, que é o Yuri Meca, que inclusive também foi uma referência e é uma referência para mim hoje ainda. Ele já era CCI Wireless, ele tava dentro da NTT, né? Então assim, eu usava ele também como uma referência, conversei um pouco com ele.
e alguns outros que ainda estavam no Brasil, outros já estavam fora do Brasil. Eu falei, bom, foi nessa jornada. Eu lembro que eu chamei o Alberto Tanaka, né? Falei, Tanaka, sei que você também quer ser wireless. Vamos lá, vamos estudar juntos? A gente começou a jornada Network Dojo, estudando juntos, então toda a jornada ali, criação dos laboratórios. Então, até no podcast ele falou que criava os laboratórios, a gente acessava os laboratórios, eu tinha os laboratórios também. Eu comprei um servidor, subia as controladoras Wi-Fi. Então, assim, usava o Rack Rental lá para laboratórios que eu não conseguia simular do Network Dojo. Então, assim, foi uma jornada ali bem longa, mas o fato de implementar projetos já ajudava muito, entende? Porque já tinha o feeling do, esse caso de uso aqui, já implementei. Esse caso de uso aqui, já implementei. Às vezes tinha um caso de uso outro que era muito específico, que você via no Network Dojo, você via ali nos workbooks, né, de exemplo, que você falava, bom, esse caso de uso aqui não é um caso de uso comum na implementação dos projetos, não é um caso de uso que o cliente pede, porém eu preciso conhecer para estar preparado para a prova. Então ali também eu conseguia até aprender mais sobre os outros recursos que tinha, que eu poderia utilizar, que eu poderia ofertar durante o estudo do CCI Wireless. Então acho que isso é bem interessante ali, a jornada. Quer dizer, você está aqui no CCNP Wireless? Não, estou bem. Quando você vai para o CCE, que você entende o negócio, deep dive, é ali que você fala, poxa, tem muita coisa aqui que eu não esperava, eu não conhecia tão a fundo como eu imaginava. Porque às vezes quando você está com o CCNP, eu acho que você está ali, CCE, É o isso mesmo. aí é tranquilo. Ah, o CCNP, eu sei tudo aqui. Quando você Uhum. começa a jornada do CCI, você fala, putz, o buraco é mais embaixo, né? Não é tão fácil assim, não. Então, assim, ali é onde você sente de fato, estudando, se preparando, você fala, nossa, isso aqui é algo bem diferente, é algo que eu preciso me preparar, é algo que eu preciso me dedicar mais tempo, é algo que eu preciso de fato. Não que não dar a devida importância, mas é algo que eu preciso dedicar muito tempo e Uhum. respeitar também quem já é CCI. Porque eu, quando comecei a jornada, eu não entendia muito bem. Eu falava assim, bom, o colega aqui é CCI, ele falava, mano, o Wellington, o negócio é difícil, cara. Você não tá entendendo. Eu TNP Wireless, implementando projetos, falava, deve ser assim, né? Quando eu comecei a jornada e tirei o CCI na segunda tentativa, então no meu caso eu reprovei na primeira, passei na segunda. Quando você passa, você fala assim, nossa, é uma jornada realmente desafiadora. E aí você respeita ainda mais os colegas que são CCI. Porque aí você fala, quando você tira o 6, você fala assim, você olha para os colegas 6 e fala, hoje eu entendo muito bem o que você passou, entendeu? E aí você, acho que isso também dá um prestígio a mais para a certificação, porque quando você passa, você, putz, nossa, passei, graças a Deus passei aqui. Pô, meu colega, que você falou da jornada, realmente, acho que é até mais difícil do que você comentava. Isso é muito importante, até conectando um pouco a jornada do CCI agora, tá? Então, Hum. no meu caso, foi esse um pouco do processo, né? Também. Então, quando tu decidiste ir para essa aventura maluca, tu já tinhas definido, ok, eu vou tentar fazer isso em X tempo, ou ok, eu vou começar e vamos lá ver até onde é que isso vai dar. Não, eu basicamente falava assim, tá bom, pelo que eu tô conversando com os colegas aqui, um ano e meio, um ano e meio dedicado de estudo ali, direto. Então eu tinha essa meta, eu falava, cheguei do projeto, estudo, todo sábado, direto. Então eu tinha mais ou menos essa meta de um ano e meio, mas eu falava, bom, se porventura não acontecer, eu não vou desistir, porque essa é uma meta pessoal, eu quero CCI, eu vou ser CCI Wireless, até porque no Brasil tem poucos experts CCI de wireless, eu acho que para mim vai ser uma conquista muito grande, profissional, dizendo, e pessoal, né? Porque a jornada também é pessoal. Então, imagina que basicamente foi nessa linha, né? Quando eu tomei essa decisão, porque tinha poucos profissionais e eu também queria ser mais uma referência. E é curioso que depois eu começava a ir nos eventos da Cisco, como parceiro ainda, né? Até o colega Flávio Correia, né? Que é meu colega da Cisco hoje, né? Ele é SCI Wireless, né? Então ele pegava esses eventos, ele falava pra mim, pô, Ayrton, hoje ele falava pra mim, né? Pô, Ayrton, você é o cara mais chato do evento, que você perguntava várias coisas ali bem profundas. Eu falava, não, exatamente. Como eu tava implementando os projetos, eu não tava vendendo os projetos, eu era a pessoa que entregava aqueles projetos. Eu queria, de fato, entender se era uma limitação, se eu poderia, de fato, ofertar, se aquilo era algo novo que, de fato, estava estável. Então, assim, como CC Wireless, né? Conhecia
o beat Tem, que eles estavam tem que apresentando. conhecer, Então, as exato. perguntas que eu fazia eram, tipo, perguntas bem deep dive, né? Aí às vezes fala, pô, vou ter que consultar a BU. Aí eu falo, ah, não, tem nada a ver. Hoje, estando do outro lado, eu entendo. Ok. E tu naquela altura, ok, eu vou fazer isso em um ano e qualquer coisa, e já tinhas de antemão definido que provavelmente poderias reprovar. Sim, sim. Já tinha essa noção. Então, se eu reprovasse uma, duas, três vezes, eu entendia que era algo normal. Então, assim, já tava. Como eu já tinha reprovado no CCNA uma vez lá no começo da carreira, pra mim eu O falei, bom, CCE? não, no CCNA, lá no começo da CCNA, ok, carreira, ok. eu reprovei a primeira e passei na segunda. Então eu falei, bom, se no CCE, porventura, eu reprovar na primeira, tudo bem, não, assim, vou me preparar pra segunda e assim sucessivamente. Então eu lembro que eu e o Tanaka, o Tanaka passou na quinta. Eu passei Uhum. primeiro que ele, então assim, eu fiquei até triste, porque fiz a prova, passei, depois ele fez a prova e não passou. Então assim, a gente ficou até triste um pelo outro, né? Depois ele passou, graças a Deus. Mas imagina que quando eu fui fazer a prova, e assim, aí contando um pouco da história, mas um pouco pessoal, né? Então quando eu fui fazer a primeira prova, eu lembro que foi em julho de 2018. Infelizmente, no mês anterior, minha mãe havia falecido. Então assim, na primeira tentativa, meu psicológico tava muito ruim. Então eu fui pra prova, mas assim, Não tinhas a cabeça no lugar. não tinha cabeça, entende? Então fui lá, fiz a prova, fui até bem, mas assim, não tinha cabeça, entende? Então assim, um mês depois do falecimento, ou acho que foi 15, 20 dias depois do falecimento da minha mãe, fui lá fazer a prova, falei, bom, eu tenho que ir lá. Minha mãe queria que eu virasse um CCI Wireless, então vamos lá. E aí eu fiz a prova, mas assim, já não tava com aquela expectativa, entende? Eu lembro que eu fui pra casa, refleti bastante. Falei, não, não vou desistir. Mesmo com o falecimento da minha mãe, tem que seguir em frente. E aí peguei os outros 3 meses que já tinha um mobile, eu fiz em São Paulo aqui, que era o CCE Mobile, né? Então em julho eu fiz aqui, aí em setembro tinha um novo mobile. Eu falei, bom, vou tentar esse aqui já em setembro. Aí eu lembro que eu peguei esses 3 meses e me dediquei muito, 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 muito mesmo. E sempre pensando na minha mãe, né? E aí foi aí que eu consegui ser aprovado. Então pra mim foi uma celebração muito grande, mas assim, ainda com, pô, legal, virei CC Wireless. Poxa, mas tem aqui meu pai, tô celebrando meu pai, meu irmão, com todo mundo que está aqui comigo. Porém, assim, tem outra pessoa que eu queria que estivesse aqui comigo para Uhum. celebrar essa conquista. Então, assim, foi mais ou menos depois. Eu tinha começado em junho a me dedicar aos estudos para o CCIE, então foi mais ou menos 1 ano e 3 meses, mais ou menos, até de fato eu conseguir ser aprovado no CCIE Wireless. Então, assim, foi uma jornada bem desafiadora, conforme disse antes, né? Uhum. Mas para mim também teve um desafio a mais, que foi justamente essa perda da minha mãe, que foi muito, muito, muito triste, né? Sim, é algo que as pessoas, eu digo, não entendem. São os requisitos, a preparação não técnica para o CCIE. A parte do dinheiro, a parte dos livros, dos labs, isso eu diria que é o mais fácil. Porque isso, epá, não vou dizer que arranjar os 2.000 ou 3.000 dólares para pagar o exame e o livro não seja. Para quem já trabalha, normalmente o pessoal que vai fazer CCIE já trabalha, então tem por aí alguma finança, mas são mais esses desafios pessoais, no lado pessoal. Tens aquele período de absentismo, porque praticamente deixas de ter uma vida social normal. E para quem já trabalha, já passa por aí 8 horas no trabalho, mais o CCI é praticamente desaparece da face da terra. Exato. E para quem já tem família, já tem mulher e filhos, é Mais muito mais difícil ainda. difícil, mas são essas preparações não técnicas que eu gostaria que o pessoal tivesse atenção que elas vão chegar de qualquer das formas. De um jeito ou do outro vão chegar. E esse é um dos pontos que eu diria que é o lado emocional que os profissionais precisam estar preparados. Que no meu caso, eu digo sempre que eu reprovei a primeira vez por causa do emocional. Se o emocional não estiver no lugar, esquece. Sim, sim. Não vais conseguir se focar em nada. Nada. Pois é. E Não é? é até curioso, Zilé, porque eu lembro que nessa primeira prova, além desse agravante que eu comentei, né? Eu lembro que tinha um exercício lá, que ainda era o Mobility Express, que eram os APs lá que viram controladoras, e esse era um tópico também que eu não tava 100% afiado, sabe? Eu já sentia que eu não Hum. tava 100% afiado. Eu falei, meu, é um tópico que talvez, dependendo do que cair aqui, pode me complicar. Era o único tópico que eu falei, putz, não tô 100% afiado. Conheço, mas dependendo do que cair aqui, pode me complicar. Eu lembro que eu fiz
Achei que tinha feito tudo certo. Eu chamei o Proctor. O Proctor foi lá, ligou lá pro outro Proctor que ficava no data center Uhum. de São José. E o cara falou assim: Não, não, pode ignorar. Eu falei: Não, mas tá certo aqui, ó. Não, não, segue aí, se vira. Então, tipo, eu lembro que, assim, pra você acionar o Proctor também, acho que você tem que estar muito, muito, muito seguro. Na minha cabeça eu ainda tava certo que aquilo que era Da do lado do infraestrutura. hardware, da Exato. infraestrutura. Eu falei: Bom, tô vendo aqui, o sinal do cliente não tá chegando. É um problema de configuração. Eu mostrei, não, não, o problema tá do seu lado. E aí eu falei: Se porventura acontecer de eu ser reprovado, além do psicológico, provavelmente seja isso. E eu lembro que eu me preparei bastante nesse tópico, porque no score você vê, né? E aí eu falei, bom, esse é um tópico que eu preciso melhorar e me preparar melhor. E aí na segunda tentativa eu passei, mas... E essa questão que você falou, preparação emocional, né? Porque você tem um proctor ali te olhando, tem outras pessoas, no caso do Mobile, fazendo do seu lado, depois você tem que almoçar, você não pode falar em português, você tem que ficar comer o seu lanche ali e voltar e fazer a prova. Então, assim, tudo isso, gestão de tempo, controle emocional, acho que é muito importante também. Na hora você não se desesperar, porque às vezes você perde o emocional ali, acho que são 8 horas ali que você vai estar ali o dia todo, então você precisa de fato controle emocional, tranquilidade. Poxa, se alguma coisa dá errado, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Porque, às vezes, por exemplo, deu algum errado um troubleshooting, você começa a se desesperar e falar, meu Deus, eu tenho mais 4, 5 é, laboratórios aqui para fazer, ou questões que eu tenho que fazer. E aí você fala, putz, nossa, calma, faz ali e segue, porque senão o emocional ele pesa muito. É bem importante ter isso bem controlado ali no momento da prova. E acho que isso impacta, obviamente, todo mundo, né? Sim, sim. Além do, em termos, falando agora em termos de recursos, tu usaste o Network Dojo, já estavas a fazer labs no trabalho, ou seja, Uhum. de certa forma, preparação para o exame, apesar de ser trabalho. Existe algum outro recurso que tu gostarias de recomendar para o pessoal que queira fazer o wireless? Na minha visão, acho que o Network Dojo é o melhor conteúdo hoje. Ele é bem nichado, específico para wireless. Então lá, além de CC Wireless, tem conteúdo para o CCNP Wireless. Obviamente, hoje, o Cisco U também. Tem muitos cursos no Cisco U hoje que você pode fazer sem ser cursos presenciais, por exemplo, que você pode fazer direto no Cisco U, que lá tem os laboratórios que você configura as coisas. Okay. Acho que tem muitos recursos hoje. Só que o Network Dojo, eu acho que ele justamente traz a jornada completa. Então aí você pode alugar os hacks. Só que no meu caso, para mim, alugar os hacks era muito caro. Então eu falava, bom, se eu comprar tokens aqui para os hacks, eu só vou comprar os tokens para features que eu não consiga simular. Então eu tinha o meu próprio laboratório, tanto dentro da empresa como o meu servidor pessoal, que eu conseguia ali subir uma topologia ali que eu tinha no Network Dojo como uma referência para poder treinar as coisas. Então, assim, na minha visão, o Network Dojo é a principal e melhor ferramenta que você pode usar hoje para estudar para o CCI Wireless. E, logicamente, Cisco, conforme eu falei, tem cursos lá, mas é mais voltado para o CCNP. O Uhum. CCIE específico, networkdojo.com, excelente instrutor que com certeza vai ajudar muito. Se você precisa de alguma dúvida, ele também ajuda nessa questão de mentoria, então acho que é bem... Eu continuarei optando por esse caminho. Okay. Até curioso, porque, não falando só do Network Dojo, mas recentemente eu criei um laboratório na Cisco dentro do The Cloud, que é uma jornada literalmente você implementa um projeto de Wi-Fi. Então lá você tem um headquarters, você tem um branch, você configura aqui o headquarters, você configura o branch, eu vou explicando as melhores práticas, por que você faz isso, por que você faz aquilo. Eu acho que também esse laboratório, obviamente, não é poderia ser uma base para você usar como uma referência, mas não é um hub do CCI, Não sei entende? se é. Exato. Mas é um exemplo, é um lab que ajuda em adquirir conhecimento prático de como fazer a coisa. Exato, é um laboratório que você vai ali desde o básico. Você vai implementar, fazer o setup da controladora, mas você vai, por exemplo, o Uhum. cliente ele tem a necessidade de implementar o Wi-Fi 7 agora. Ou Wi-Fi 7 somente com o WPA3. Então você vai implementar aqui no headquarters. O cliente está trocando os APs no branch para Wi-Fi, de Wi-Fi 7 para Wi-Fi 6 é um exemplo. Se o AP Wi-Fi Uhum. 6 ele vai mover para lá. Então lá ele configura, por exemplo, precisa conectar clientes antigos, WPA2 Transition Mode. Pô, o cliente está tendo problemas de voz e vídeo, como é que eu faço para melhorar a experiência? Então, esse laboratório, quando eu criei ele, foi justamente pensado
do pré-venda e para o pós-venda, para entender a experiência e os desafios que você vai ter num projeto de Wi-Fi. Então, Ok? assim, é bem interessante, porque você vai fazendo o Lab Guide, demanda do cliente, como é que eu resolvo? Demanda do cliente, como é que eu resolvo? Então, você associa as necessidades com o que você vai fazer na sua rede wireless. Então, tem o Catalyst Center, tem as controladoras lá, tem os APs, tem bastante coisa bem interessante. Então, hoje no time que eu trabalho, eu tenho que pensar em coisas para escalar globalmente. E uma das coisas que eu penso são treinamentos, são bootcamps, são laboratórios. Então, assim, é bem interessante essa função que eu estou hoje. Então, assim, toda essa experiência, a bagagem que a gente está conversando aqui, faz com que tudo que eu desenvolva hoje dentro da Cisco é pensado para poder escalar, entende? Essa bagagem, ela ajuda muito, entende? De CCG, de projetos, de tudo, né? Pegando essa parte do D-Cloud, é algo que muita gente não conhece. Como é que funciona o acesso? Eu preciso ser cliente Cisco? Eu preciso pagar alguma coisa? Wellington, como é que eu acedo a esse teu lado? Excelente pergunta. No The Cloud hoje, esse laboratório ele está disponível para parceiros e engenheiros da Cisco, então a gente não abriu esse laboratório, por exemplo, para todos, né? Então, o Uhum. laboratório acaba sendo um pouco mais restrito na prática, né? Talvez no futuro a gente possa liberar, mas nesse momento ele é um pouco mais restrito aos parceiros e engenheiros. Mas quando você entra no The Cloud, você tem outros laboratórios, sim, tem vários laboratórios lá, que às vezes muita gente não conhece, mas lá você tem instant demo que você pode, na demo você vê a própria solução da Cisco, um dashboard da Meraki, um Catalyst Center, você navegar nele por conta própria. Ou, por exemplo, você pode, tem outros laboratórios lá que você pode usar de segurança, de data center, o próprio wireless laboratórios, não é igual que eu criei, mas outros laboratórios de wireless também que você pode usar. Uhum. Então, assim, eu digo que o The Cloud é uma ferramenta que você também pode usar para o estudo na sua jornada do CCI. Ou até você como cliente ou como parceiro, poxa, eu quero testar essa funcionalidade. Lá a gente tem, por exemplo, alguns sandbox que você pode reservar e lá vai ter uma topologia com o switch, Catalyst Center ou com as ferramentas que você necessita. Então, assim, para quem não conhece The Cloud, eu recomendo visitar parceiros que vão ter acesso a muito conteúdo, clientes também têm acesso a muito conteúdo, mas obviamente com os conteúdos muito mais específicos são restritos a parceiros, mas mesmo que seja cliente, acesse o The Cloud, tem muito conteúdo lá que você pode utilizar para estudo, utilizar para simular o seu ambiente, para acessar ferramentas, sem você, por exemplo, acessar no seu próprio ambiente. Então, acho que isso é bem importante, Não. as pessoas E terem conhecimento. Sim, adicionando uma nota aqui, é que eu usei o D-Cloud durante a minha jornada de CC. Eu já usava o D-Cloud, Uhum. labs para acesso a determinadas funcionalidades em que eu não tinha o hardware e a Cisco tem isso aí disponível. Então, super recomendo também, é algo que eu uso. E ainda que tu não estejas a te preparar para nenhuma certificação, testar use cases, entender como funcionam determinadas tecnologias. Eu tive lá a estudar, por exemplo, o ACI Fabric, integração e tudo mais, é custo zero. Sim, Alguns labs vão estar mais restringidos, dependendo do tipo de conteúdo que é abordado, mas o acesso é gratuito e o pessoal que quiser pode ir lá aceder. Eu vou meter o link depois na descrição sim. desse vídeo. Mas até é curioso, um comentário, né? Para quem é cliente aqui, ou até parceiro que esteja acompanhando esse vídeo, mas dentro do iCloud você tem esse laboratório aqui que tem um guia, mas a gente da Cisco a gente tem o que a gente chama de Capture the Flag, que muitas vezes não Ok. conhece o Capture the Flag. Mas o Capture the Flag, imagina que esse mesmo laboratório cria um Capture the Flag que é uma estrutura gamificada. Como se fosse um Uhum. jogo. Você joga, você pode, sei lá, convidar parceiros, convidar diversos clientes, e eles vão configurando, pegando as flags, ganhando pontos. E isso não vale só para networking. Por exemplo, tem o do Catalyst Center também que eu fiz alguns lá também. Agora Uhum. estou criando alguns outras ferramentas de outros Capture Flag Cloud Control também. Então assim, mas você pode, por exemplo, chamar o seu SE da Cisco e falar, pô, eu queria testar esse Capture the Flag aí. E aí você pode criar um evento e aí você gamificar aquele laboratório. Então é bem interessante, porque vira uma jornada, você Uhum. ganha pontos, você pode descobrir, você aprende ao mesmo tempo. Então isso é bem interessante. E aqui no Brasil eu fiz muito quando eu atendi as contas de enterprise para clientes de enterprise aqui. Eu fazia Ok. eventos, capacitação de Wi-Fi, capacitação de Catalyst Center usando o Capture Flag. Hoje nesse time eu desenvolvo os Capture Flags também. Então assim, tem que pensar como é que esse Capture Flag vai ser usado para cliente, para parceiro, eventos como o Cisco Live, por exemplo. Então Hum. assim, é bem
É bem interessante, eu Eu, diria. eu achei super interessante porque eu tive no Cisco Live e curioso é que eu sempre pensei como nós podemos ter isso no mundo networking, porque isso, a nível de hacking, segurança ofensiva, existem os CTFs, né, normalmente para hacking, e é interessante que tu aprendes a hackear jogando, mas na realidade estás de facto a hackear. E eu dizia, como é que eu pego isso para redes? Tipo, configurar um router, access point, seja lá, como trazer esse mindset de jogo, mas o indivíduo está a aprender a fazer na prática. E quando eu vi isso no Cisco Live, eu disse, uau, tipo, é isso que nós precisamos. Sim, E é sim. interessante que tu estejas a fazer isso. Olha, depois eu vou pedir aqui uma aula em privado de como criar isso, porque a nível do networking, vamos dizer enterprise, existem poucas ferramentas do gênero que estejam aí disponíveis para acesso gratuito ou mesmo privado. Eu acho que isso iria incentivar muito mais as pessoas a aprenderem brincando como usar essas Sim, tecnologias. Depois eu vou te chatear mais sobre isso. sim, sim, eu concordo contigo. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz o Capture the Flag, sim, novamente, pensando fora da caixa, falei, como é que eu posso usar isso aqui para replicar com os meus clientes? Para não somente rodar o Capture the Flag, mas, por exemplo, entregar uma base de referência. Então, assim, é bem interessante porque hoje você vê no Cisco Live, você vê vários eventos da Cisco, né? É bem importante porque gamifica, né? Então isso é bem legal, né? Ok. Olha, Wellington, tu pegaste o CCIE, és um cara profissional. Tu te consideras, nessa fase, especialista ou generalista? Porque tu não mexes só em wireless, estás a mexer em eyes, ACS, routers. Nessa altura, tu te identificas como um especialista ou como um generalista? Não, como especialista em wireless, acho que, novamente, né? Como especialista wireless, eu acho que você também tem que entender o que complementa a rede Wi-Fi. Então, por exemplo, hoje, no caso da Cisco, né? Se você vai para um dashboard da Meraki, você vai ver os APs, mas você vai ver os switches, você vai ver os MX. Você vai para um Catalyst Center, você vai ver a rede wireless. Se você vai para um Fabric SD Access, a rede wireless está lá, mas você precisa entender como é que o Fabric funciona e como a rede wireless interage com aquilo. Da mesma forma, se você vai para um WISE, pô, os clientes autenticam no WISE. Como é que essa autenticação acontece? Como é que é esse processo? Eu acho que assim, minha visão, tá? Especialista em wireless, SME de wireless, Uhum. uma bagagem muito sólida Hum. que pode falar de outros tópicos que fazem parte do contexto wireless, entende? Então isso é bem interessante. Dentro da Cisco hoje, eu trabalho num time global de networking. Então assim, o nosso escopo é networking. Ok. Então dentro desse escopo de networking, imagina que eu tenho que conhecer essa base Uhum. sólida, mas se alguém for me procurar para alguma coisa, wireless, Ok. demanda de wireless, desenvolver coisas de wireless. Entende? Então é bem. Só que nesse És contexto, um novamente. generalista especializado em wireless. Prontos. É, eu diria que mais wireless, porque não tem como, entende? Por exemplo, você ir lá falar de Wi-Fi e não falar do dashboard da Merak, ou não falar do Catalyst Center, ou não falar dessas outras ferramentas que complementam a rede Wi-Fi. Se for hoje, por exemplo, falar só de controlador wireless, ou falar só, ah não, do Wi-Fi 7, talvez fique um discurso meio vazio, entende? Traz esses diferenciais, isso aqui é importante, isso complementa você na parte de administração da sua rede, na parte de. Acho que tudo isso são fatos importantes, entende? Então, vamos lá pegar a tua jornada. Tu pegaste CCIE. O que acontece agora na tua vida? Excelente pergunta. Então, só complementando uma coisa, Silas, rapidinho. Depois que saí da Mission Data, eu fui pra Fortinet na época, né? Fiquei primeiro na Fortinet. E Uhum. lá foi onde eu de fato tirei o CWNI. Tá? Então lá foi onde eu fiz o O que é CW. isso? O que é isso CWNE? Excelente pergunta. O CWNI ele é justamente como se fosse o CISP, só que para wireless, entende? Então o CISP ele é uma jornada de segurança que você vira o expert ali de segurança, né? Só que vendor agnostic. O CWNE, a jornada do CWNE, existe um site chamado cwnip.com e lá você tem várias certificações como CWNA, CWAP, CWSP, CWDP e o CWNE. Então você faz essas certificações, que são certificações vendor agnostic, para você entender o wireless a fundo. E depois o CWNE você tem que aplicar
mostrar que você já trabalhou em projetos, você tem que aplicar para um board, e esse board vai avaliar os seus artigos, vai avaliar o que você já escreveu, o que você já fez de projetos, vai revisar e vai te aprovar ou não, com base no que você já entregou, com base no que você tem de bagagem em redes wireless. Então, além das certificações, você precisa passar por um board. Então, um processo bem detalhado. Na minha perspectiva, tá? Por que esse processo ele é tão importante para qualquer profissional de wireless? Eu acho que você tem que seguir a carreira Cisco, porque isso vai ter uma alavancagem muito grande profissionalmente para você em termos de Wi-Fi, em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento profissional. Porém, vai chegar num nível que você vai falar assim, poxa, eu quero de fato entender a fundo. Eu quero pegar uma captura de pacote over the air e quero entender a fundo como é que esse beacon ele traz esse dado. Ou eu quero entender a fundo como é que o AP troca essa informação com esse cliente. A jornada do CWNet vai te trazer isso. Vai te trazer o entendimento vendor agnóstico no bit, independente se é Cisco ou independente se é outro vendor, como aquela tecnologia funciona. Então, por exemplo, tem uma prova chamada CWAP, que é de análise, né? Então, ela foca muito na análise. Então, captura de pacotes, over the air, como isso funciona, qual que é a interação do cliente. Então, assim, você desenvolve outras habilidades que, na minha visão, são importantes pro profissional de Wi-Fi, entende? Então, assim, independente se você... Não, Wellington, eu sou aqui, eu tenho a minha própria empresa e eu faço projetos de Wi-Fi para Cisco, eu faço projetos de Wi-Fi para, não sei, para HPE, e eu faço diferentes vendors. Ah, você faz diferentes vendors? Acho que era legal você fazer essa certificação. Ou não, você só faz para Cisco? Mesmo assim era legal você fazer essa certificação. Ou você faz para outro vendor? Mesmo assim era legal você fazer essa certificação. Por quê? Ali é onde você vai ter a base mesmo, tipo, o wireless no seu detalhe ali no bit, independente do vendor. E é curioso, Ok. porque tem até alguns eventos, conferências de wireless, a gente chama de Wireless na Professional Conference, vai acontecer em Praga agora no meio do ano, e no início do ano acontece em Phoenix, nos Estados Unidos, depois tem em Valência, em Cidade do México, tem várias cidades que são conferências de profissionais de wireless. Ok. Os profissionais vão lá para fazer alguma apresentação, compartilhar conhecimento, conhecer pessoas. E não só são profissionais da Cisco. Tem gente que é de Cisco, tem clientes, tem gente que tem profissionais da HPE, profissionais da Fortinet, profissionais da Ubiquiti, profissionais de diversos vendors que ali estão se juntando num único objetivo. Bom, compartilhar conhecimento de wireless, desenvolver o mercado de wireless, melhorar, compartilhar conhecimento vendor agnóstico, entende? Ali Ok. não é um evento de vendas, é um evento de que as pessoas estão falando de Wi-Fi, independente se você é Cisco, se você é APS, se você é, sei lá, Fortinet, ou se você é, por Entende exemplo, Wi-Fi independentemente do vendor. É isso. exato. Então tem uma comunidade, inclusive hoje, que discute esses temas, entende? Então, por exemplo, se você pegar softwares de site survey como a Hamina, como a Ekahau, esses softwares são vendor agnóstico, entende? Quando você assiste um webinar de um software como esse, normalmente ele vai tratar isso como vendor agnóstico, entende? Hum, Então, assim, ok. eu diria que o mercado de wireless é um mercado, assim, se a pessoa de fato quer se especializar, tem muitas coisas, entende? Eu, particularmente, como pessoa que já implementou muitos projetos, hoje, como engenheiro de pré-venda, que ainda se preocupa com a parte de pós-venda, muito, eu acho que as pessoas hoje têm uma mania de achar que, não, é só instalar o Access Point aqui que funciona. Não preciso me preocupar com mais nada. E aí, às vezes, tem aquela mania que, não, Wi-Fi é fácil, qualquer um coloca isso aí e vai embora e tá funcionando. Só que aí, quando você faz um projeto mal desenhado, mal implementado, e os problemas acontecem, ou a experiência do cliente é ruim, é aí onde você vê que, poxa, não é tão fácil assim. Entende? Então, assim, eu acho muito ruim quando as pessoas falam que, não, isso aí qualquer um faz. E aí você vê, aí quando começa a dar os problemas, não, mas não era pra estar acontecendo problema, a pessoa não tem o mínimo de embasamento para Hum, entender o porquê aquilo tá errado. Ou por que não é a melhor prática fazer daquela maneira, entende? Então hoje, por exemplo, até no Brasil também, né? Acho que eu tenho uma preocupação muito nos webinars que eu entrego também de passar esse conhecimento de como fazer certo, entende? Para que as pessoas já entendam que, olha, isso é o baseline que eu tenho que seguir. E não somente da minha cabeça fazer assim e achar
que porque eu sempre fiz assim, que é o correto, não tem. Se me pedires para instalar, olha, vai ser com base, não sei, no último livro que eu li. É claro que eu entendo que aqui é questão de interferência, altura, mas há muitas coisas que podem afetar a qualidade da experiência do utilizador, né? Tens as redes que podem entrar em conflito, tens as paredes, se for no elevador, se for no escritório, se for Exato. no open space, se tiver equipamentos Bluetooth, a frequência. Quantidade de usuários, tem tudo isso, Meu, entendeu? usa um cabo UTP e tá feito. Pá. Não Vocês, fala isso vocês não. complicam muito, pá. Isso é Tá para vendo? vocês. Isso é para vocês, não é para mim. Curioso, tá, Silésio? Porque, por exemplo, às vezes o pessoal, tá conversando com alguns parceiros aqui, tem dois estádios aqui no Brasil que eu ajudei a desenhar e hoje estão implementados, né? Parabéns aos parceiros que fizeram que implementaram esse projeto. Nossa Arena MRV e o Nubank Park hoje, que rodam Wi-Fi 100% Cisco lá hoje. E imagina que hoje a experiência nesses estádios são experiências muito melhores que eram antes. Então, eu, como torcedor do Palmeiras, quando vou lá no estádio no Nubank Park, que agora o Wi-Fi ele consegue literalmente me dar a experiência de conectividade dentro do estádio. E eu lembro que teve algumas reuniões que eu estou discutindo de outros estádios que às vezes o pessoal acha que, ah, não, vou usar essa mesma antena aqui que eu usava, sei lá, no centro de distribuição. E a Cisco tem antenas específicas para estádio. Não, pessoal. Okay. O estádio é um projeto muito mais complexo. Você não vai considerar esse projeto com o mesmo projeto que você faz no escritório, que você faz no centro de distribuição. Isso aqui você tem que avaliar outras questões, onde você vai instalar o AP, a cobertura, qual que é a angulação que você tem que instalar, a quantidade de dispositivos que você quer atender naquela região. Então tem outras variáveis que você precisa considerar em projetos como esse. Você precisa vistoriar, entender, fazer o site survey, pelo menos por amostragem, para você replicar aquilo depois. Então, assim, tem muitas coisas que são importantes. E às vezes, eu como expert Cisco e tendo a expertise, começo a ter essas conversas, novamente, vem toda aquela bagagem que eu já vivi e que eu ainda gosto de viver, gosto de estar presente nesse tipo de projeto, em outros projetos também desafiadores. Trago essa expertise para quê? Para auxiliar os parceiros, para o cliente ficar mais confortável também em relação ao projeto, explicar o porquê. Porque na rede Wi-Fi tudo tem um porquê. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, pessoal, tá tendo problema? Pode ser um mau design, uma má configuração, pode ser uma série de questões. Uma rede Wi-Fi bem desenhada, bem implementada, puxando a sardinha também, especialmente com Cisco, né? Não tem por que ter problemas de reclamação ali em relação à conectividade, em relação ao roaming, em relação à falha de voz, em relação a tudo isso. E eu sou 100% seguro em relação a isso, entende, Silésio? Então, assim, é bem interessante essa parte de wireless, porque, assim, dava pra ficar falando 5 horas com você aqui, só de wireless, de desafios, de Entendo. melhores práticas, de o que precisa pensar, o que precisa considerar. Então, assim, para mim é sempre um privilégio poder compartilhar conhecimento. Então, para mim também está sendo a oportunidade de importar aqui com você e poder compartilhar essa jornada, falar um pouco mais sobre mim também. Então, assim, sempre muito bom. Ok, pegando aqui a parte em que tu ok, ou seja, nesse período em que estás na Fortinet, né? Ficas por lá um ano qualquer coisa e depois decides, não, eu quero ir naquela empresa do meu sonho, que aos 16 anos eu disse que eu queria lá estar. E como é que foi essa transição? Essa oportunidade já Eu agora? lembro que é até curioso. Olha como a amizade ela continua, né? Até curioso que eu estava na Fortinet, nem estava vendo vagas na Cisco, assim, né, naquele momento, né? E aí o Alberto Tanaka, né, que esteve aqui com você, ele falou, pô, abriu essa vaga aqui na Cisco, você chegou a ver? Eu falei, putz, meu, não vi, me manda aí. E aí eu lembro que eu olhei lá e falei, pô, essa vaga aqui de especialista em networking muito me interessa. E aí eu fui, apliquei e assim, e eu já conhecia, assim, eu estava na Fortinet, mas eu já conhecia muitas pessoas da Cisco, né? Uma jornada de parceiros, PVT, isso. E eu lembro que eu contatei algumas pessoas da Cisco para conversar, falar, poxa, como é que é trabalhar? Eu, obviamente já sabia que era excelente, né? Hum, Se eu olhar uma das top 3 do mundo hoje para trabalhar, a Cisco é uma excelente empresa, não é nem o que falar da Cisco como empresa para se trabalhar. E aí, pô, ele tá excelente e tal. Pô, nossa, tá fazendo um processo excelente também. E aí eu fiz todo o processo. Processo muito árduo. Foram 3 entrevistas, eu lembro muito bem. E eu tava super empolgado ali. Falei, nossa, meu, 16 anos, né? Vou realizar esse sonho agora, será? E aí eu fiz o processo. Então, o inglês tem que estar bem afiado, obviamente. E até naquele processo eu lembro que
teve uma entrevista com o RH, depois teve uma primeira entrevista técnica, onde eu tive que compartilhar minha experiência, tudo. Depois teve uma segunda entrevista, que eu ia ser especialista em network, mas pré-vendas, né? Que era como se fosse apresentando para um cliente. Então eu lembro que eu tive que criar um deck para apresentar como se fosse o cliente. Aí tinha um painel lá com várias pessoas, então assim, é um processo bem desafiador e na época eu falei, bom, se eu for falar de wireless aqui, sendo CC wireless, sendo CWNE, pô, o pessoal vai falar que eu tô na minha zona de conforto. Não é Ok. uma boa. E na época eu fui falar de Fabric. Então eu lembro que a minha apresentação foi falar de Fabric com base no que eu já tinha implementado na época da NTT, tudo aquilo. Então eu falava sobre Fabric e, graças a Deus, foi aprovado. Entrei na Cisco num time mais de engenheiros virtuais, né? E depois dentro da Cisco tive a oportunidade depois de ser o engenheiro de networking para o Brasil, né? Depois de um ano e pouco. Normalmente entrei num time virtual que suportava basicamente Américas, né? Então o pessoal precisava de ajuda, ia lá fazer uma apresentação, resolvi uma coisa ali. Era um time mais suporte virtual, Uhum. com clientes e tal, mas ficava mais remoto. Depois tive a oportunidade de ir para o engenheiro networking Brasil. Eu fiquei mais ou menos 2 anos e pouco. E agora eu estou como engenheiro global, né? Assim, cada parte da minha jornada da Cisco foi uma parte, assim, que eu cresci muito e sou muito feliz em trabalhar aqui, com certeza, assim, é uma excelente companhia novamente para se trabalhar. E explicando um pouco mais, né? GVE, time virtual, depois engenheiro de networking para o Brasil. Eu fiquei dois Uhum. anos e meio. Tive a oportunidade de atender as contas de enterprise, que são as principais contas do Brasil. E também suportando a América Latina. Então, apesar de eu ser um engenheiro de networking do Brasil, minha especialidade ainda era o wireless. Então, assim, tudo que Hum. vinha de wireless, pessoal da América Latina, pô, Wellington. No time virtual também. Pô, ele consegue dar suporte network, mas wireless, para qualquer coisa de wireless, ele é o expert. E Ok. sempre que me envolvia, eu resolvia os problemas. Então, assim, no final o pessoal olhava para mim e falava, pô, esse é o engenheiro mais esse é o engenheiro de pré-venda mais pós-venda que eu conheço, porque sempre que eu envolvo ele, resolve também um problema. Novamente, aquela bagagem, pensar Uhum. fora da caixa e trazer a experiência para aquela jornada com o cliente. Entende? Então, algumas apresentações, aliás, por curiosidade, que eu fiz até uma apresentação no Cisco Live esse ano também, do Cisco Live Estados Unidos, tem uma apresentação de melhores práticas em projetos, para poder tirar da cabeça das pessoas que, pô, não, eu deixei desse jeito, vou abrir um TAC, o TAC vai resolver o meu problema. Só que assim, o TAC, assim, ele não vai revisar todo o seu projeto, entende? O TAC, ele é breaking fix, entende? Então, assim, se você fez um survey muito ruim, você chega lá pro TAC e fala assim, resolve o meu problema. Sendo que, poxa, seu survey foi muito mal dimensionado, entende? Então tem várias variáveis e nesse tipo de apresentação eu me preocupo com essas questões, entende? De como implementar o melhor projeto. E hoje nesse time de engenharia global aí é justamente um time mais, que é o time global, né? Então tem que pensar em outras coisas que não sejam somente é, estar com os clientes, né? Mas desenvolver iniciativas, entende? Então assim, sou muito feliz hoje de trabalhar na Cisco e assim, aquele engenheiro de 16 anos hoje realizado aqui de trabalhar na empresa e poder nesses 5 anos poder estar desenvolvendo um grande trabalho e muito contente por tudo isso. Vambora. Vamos lá ver. Questões finais. Tecnologicamente, o que é que podes partilhar que estás a te preparar para fazer ou estás a fazer desse momento? Em que é do conhecimento público, pode ser do conhecimento público. Quais são as tecnologias com as quais estás a trabalhar? Porque o wireless continua a ser o grande parte do teu dia a dia, não é? Sim, sim, com certeza. Temos aí AI, alguma coisa no prato, Excelente, excelente ponto. automação. O que é que estás a ver aí tecnologicamente para o próximo Wellington versão ponto, sei lá, 3 4 sei lá em que versão estás IA, nesse eu momento? diria assim, que hoje, IA, eu diria que hoje, assim, com certeza, hoje todos os profissionais, assim, IA é o dia a dia de todos os profissionais, então, assim, Uhum. IA, ela traz uma série de questões para o dia a dia do profissional hoje, então eu estou a estudar IA cada dia mais, lógico, assim, sou um expert em inteligência artificial, como tem colegas que já são expert em inteligência artificial, mas obviamente ajuda no dia a dia. Eu só acho que às vezes, por exemplo, as pessoas colocam toda a perspectiva delas na IA e ponto Uhum. final. Então, por exemplo, às vezes eu estou conversando com a IA e falando alguma coisa de Wi-Fi, alguma coisa que eu estou desenvolvendo, e é curioso, porque às vezes pergunta e você, como expert, você olha e fala, essa resposta aqui.
Aí você mesmo retruca a IA, fala, ó, meu, isso aqui que você tá falando não é verdade. Veja bem, o que você falou faz sentido. Então, eu acho que, assim, ainda é importante, principalmente os profissionais que são especializados, que eles entendam que ou fazer um double check, ou se sentir seguro no conhecimento que eles já adquiriram. Então, assim, obviamente, vai te adiantar muito trabalho, mas você também precisa ver se aquilo, de fato, que está sendo mostrado ali, talvez, obviamente, vai estar muito curado ali, correto, né, Silésio? Mas tem muitas coisas que se você não tiver o feeling, você talvez esteja acatando aquilo como uma verdade e ponto final, entende? Yeah. Curiosidade, tá? Recentemente, eu fiz um evento, né, de wireless, e eu lembro que o pessoal colocava os requisitos numa inteligência artificial e depois tinha que apresentar para mim como um cliente, por exemplo. E eu acho, isso aí que você tá me mostrando funciona? Não, funciona. E eu já sabia que não funcionava, entendeu? Então, assim, aí eu falei, pessoal, eu sei que vocês. Não tô falando que vocês não têm que usar IA. Tem que usar IA. Mas vocês precisam também fazer uma curadoria ou pensar, poxa, será que o que eu tô mostrando aqui realmente está 100% correto? Porque às vezes você pode passar uma mensagem colocando toda a sua expectativa ali e pode ser que não vai atender aquilo que você espera, entende? Então, assim, eu acho que também ainda tem que ter um pouco daquele feeling, entende? Por exemplo, outra questão. Às vezes a pessoa joga lá na IA, cria o PPT, excelente, vou apresentar. Só que aí vai chegar na frente do cliente, não se preparou, não está confortável com tudo que está ali, entende? Então, assim, acho que as pessoas continuam tendo que se preparar para as coisas, revisar o que está ali, entender. Tem algum tópico que está ali que está sendo apresentado? Revisar um pouco mais a fundo, entende? Então, a minha visão é que as pessoas continuam tendo que desenvolver as habilidades e usar a inteligência artificial ali, obviamente, adianta muito trabalho. É impressionante a inteligência artificial, mas acho que ainda precisa. As pessoas continuam tendo que desenvolver essas habilidades, tem esse feeling, tanto de especialização como de conhecimento. Por exemplo, recentemente teve um caso que o colega compartilhou, pô, Elton, o cara pegou aqui a configuração de nível 1, jogou na IA lá e a IA falou que a configuração da controladora tá errada, que não tá boa. Aí eu falei, tá, mas eu não cheguei a avaliar exatamente o que cuspiu, tá? O que ela trouxe. Mas eu falei, será que ele jogou o site survey também? Será que ele revisou outras questões ou ele somente jogou a configuração e a IA falou, não, isso aqui tá errado. Será que o cliente naquele SSD não tem uma particularidade? Que aquela feature está desabilitada porque teve uma interoperabilidade com algum equipamento que ele usa? Então, assim, acho que puramente você jogar aí. Ah, não, beleza, agora eu vou fazer tudo que está aqui. Pô, será que eu estou fazendo aqui vai gerar. Será que essa função desabilitada antes não tinha um porquê? Entende que são coisas que você ainda precisa ter um pouco de contexto? Então, acho Exato. que, assim, é uma ferramenta, assim, extraordinária, tá, Silésio? Inclusive, por exemplo, os próximos vídeos no YouTube eu tenho testado, né? Então, assim, e algumas coisas eu falo, pô, isso aqui tá muito legal. Outras eu falo, poxa, isso aqui ainda precisa de um refinamento a mais. Então, assim, essa é a minha visão, tá? E para a parte de automação, espetacular, já usei muito para a parte de scripts, automação, para tudo, assim. Mas eu acho que ainda você precisa, pelo menos em termos de networking, ainda você precisa continuar estudando, continuar se capacitando, continuar entendendo como de fato as tecnologias funcionam. Outro ponto, tá? Que eu vejo, que eu comento bastante com as pessoas. Olha, eu jogo na IA e a IA já resolve o meu problema. Excelente, mas quando você tiver uma conversa com o seu cliente, você vai pegar e falar para ele assim: peraí, que eu vou parar aqui, vou perguntar aqui na IA, ou você coloca aí, e aí eu resolvo o seu problema. Muito provavelmente você não vai ter essa possibilidade. Aí o seu cliente vai se sentir inseguro, no sentido de, pô, para fazer isso aí eu coloco aqui, pô. Exato. E outro ponto, parte de capacitação técnica, treinamento, estudo. Eu acho que a IA não substitui um hands-on, por exemplo. Por exemplo, poxa, Wellington, legal, criou os scripts do ACI aqui, criou os scripts das controladoras. Tá, mas você já acessou a controladora? Você já fez aquele projeto? Já implementou? Já teve contato com o equipamento? Pô, ainda não. Falei, então é importante você também ter esse contato que você vai desenvolver outras questões, vai entender como aquilo funciona de fato. Ou, por exemplo, a parte de estudo. Uma coisa é você colocar na IA, ela trouxe para você, gerou um PowerPoint. Outra coisa é você ver alguém, como eu, como você, Silésio,
apresentando, explicando os conceitos, dando outros insights, experiência de projetos, olha, isso aqui é importante, olha, isso aqui é importante. Então, eu acho que ainda continua, vamos dizer assim, esses conteúdos, essas questões, essa experiência profissional muito importante para ser compartilhada, os treinamentos ainda, porque as pessoas aprendem ouvindo, aprendem praticando, aprendem lendo. Então, são funções complementares, entende? Então, na minha visão, acho que tudo isso se complementa e é mais um complemento Ok. gigantesco para o profissional de networking, para o profissional de wireless, para o profissional de qualquer profissão. Mais uma ferramenta. Penúltima questão. O Wellington Júnior, é para ele quer entrar no mercado de trabalho em 2027. Olhando para a tua jornada, para o teu percurso, onde tu estás, qual seria o caminho que eu deveria seguir, que ele deveria seguir para ser um profissional pronto para o mercado de trabalho em 2027? Cientificamente, sem poesia, o que é que eu devo fazer para me preparar para ser um profissional de valor no mercado de trabalho em 2027? Eu acho, na minha visão, tá? Eu acho que tem gente que fala, não, certificação não é importante. Para mim, acho que continua sendo importante para o mercado hoje, assim como outras certificações de outros vendors, porque a jornada ela é muito importante. E, obviamente, estudar inteligência artificial, né? Entender como é que funciona no detalhe, entender como aquilo pode te ajudar no dia a dia. Eu acho que hoje o profissional que está buscando hoje o mercado, ele tem que andar com as duas coisas, na minha visão, em paralelo, Uhum. e obviamente, IA, networking, certificações, IA, networking, certificações. Talvez você vai, de fato, virar um AI Solutions Engineer, que só foca em IA. Mas, por exemplo, se você só focar em IA e você não tem essa base, novamente, como é que eu vou usar a IA para melhorar ou complementar a minha base? Então, Uhum. hoje, se você vê os profissionais de mercado, todo mundo, profissionais de network, usa IA para melhorar tudo isso que você já fazia, entende? Você já conhece, entende? Então, eu acho que hoje o profissional ele tem que levar isso em paralelo, tá? Essa é a minha visão. Acho que as certificações não. Às vezes, por exemplo, eu ouço falar, já ouvi gente comentar assim: não, o CCE não é mais importante. Ah, o mercado tá mudando, o CCE, ninguém quer saber do CCE. Aí eu falo: olha, pessoal, o CCE é uma jornada, não é somente quem faz a certificação do CCE, por mais que você cresce tecnicamente, cresce numa série de questões, você cresce como pessoa, você cresce como outras habilidades. É uma outra questão também. Então, acho que isso é a minha visão, tá, Silésio? Ok. A última não é uma questão, mas é mais uma apresentação. Tu tens um canal do YouTube. Muita gente não sabe disso. O que é que tem Sim, nesse canal? Qual é o nome do canal? Como é que nós vamos para o canal? O que é que tem nesse canal? excelente. Obrigado pela pergunta. Então, o meu canal hoje chama Wellington Assis Enterprise Networking, tá? Então, assim, imagina que até alguns meses atrás, ou até mês passado, ele chamava Mobility Zone Brasil. Então, focado principalmente em Wi-Fi, de falar basicamente de Wi-Fi. E agora eu estou voltando a publicar vídeos, onde eu quero não somente falar de Wi-Fi, mas falar de outros tópicos de Enterprise Networking em geral. Obviamente que nesse canal eu tenho coberto mais as questões de Cisco, né? 9800, Catalyst Center, Wi-Fi em geral até o momento, né? Falo de ISE também. Então cada vez mais eu vou trazer esse tipo de conteúdo e o pessoal elogia bastante os vídeos lá, porque são vídeos onde eu procuro assim, explicar numa didática interessante, mais fácil para as pessoas entenderem e trazendo essa experiência de projetos, né? Que uma coisa é você ir lá mostrar o slide, explicar e ponto final. Outra coisa é você trazer o dia a dia. Se você for para um projeto, o que você vai ver? Ou se você é um pré-venda, o que você vai ver? Os desafios. Então, acho que isso é bem, bem importante, trazer essa expertise, tá, Silésio? Então, hoje eu devo também postar mais um vídeo, tá? Então, assim, faz um tempo que eu não posto. Se você for lá hoje, vai ter um vídeo do ano passado, mas eu tô retomando o canal, agora com um novo nome. Mas o conteúdo vale a pena, é um conteúdo em português, tá? Então, para nossa comunidade que fala português. Então, assim, criei esse conteúdo porque, na minha visão, é importante. Sei que você tem alguns vídeos de 9800 também que eu vi no seu canal, mas vocês vão ver que os meus vídeos lá, eles é bem, assim, Deep mais dive. específico, deep dive, entende? Então, assim, que vale a pena o pessoal que puder revisar. Pô, eu tô trabalhando com wireless, vai lá, então ajuda bastante gente, porque tem desde a base de RF, né? Até a base de controladora, de funcionamento dos APs, então tem bastante AIS e assim sucessivamente. Então, assim, é bem interessante, eu diria. E, novamente, estou retomando agora, vou postar mais vídeos. E agradeço a oportunidade de também estar podendo compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo